Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento, que você tem a oportunidade, ao privilégio de estar podendo cumprimentar a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu, tem o meu respeito. Mas o grupo que está classificado na minha visão, na minha ideologia, como atua, só vai ter o meu respeito se converter e entregar sua vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que, pastor Wagner, você joga pesado contra este grupo? Porque esse grupo, milhões deles nos seus corações é de hipocrisias, demagogas, demagogos, hipócritas. Diz e pensa e fala mais ou menos assim: quando a morte física bater na minha porta, morreu, se findou, acabou. Eu quero dizer, senhoras e senhores, isso não é verdade. A Bíblia disse aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 28, Jesus, o escritor de Hebreus disse mais ou menos assim, olha para vocês verem a importância dessa passagem. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois se segue-se um juiz. Quando a expressão ao homem se refere também ao sexo feminino, o grupo da mulherzada, das mulheres. Então vai haver um juiz, a pessoa querendo ou não querendo, você aceitando ou não aceitando, você acreditando ou não acreditando, você querendo ou não querendo, tem que ressuscitar para prestar conta o Todo-Poderoso. No mesmo capítulo, versículo 28, para os salvos está escrito: Jesus vai voltar pela segunda vez, sem pecado, para buscar aqueles que aguardam e esperam para a salvação. E quantas pessoas, infelizmente, desconhecem essa passagem bíblica, e quantos não procura e nem está aí, nem pensa após a morte o que vai suceder, o que vai acontecer. Mas eu quero te dizer, no nome de Jesus Cristo, vocês aqui nesse canal têm a oportunidade de descobrir após a morte para onde que a alma do ser humano vai. Comigo aqui só perde a salvação quem querer, porque a palavra está sendo semeada, o evangelho está sendo pregado incansavelmente aos quatro cantos do Brasil, aos quatro cantos do planeta Terra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse exato momento, mais uma vez, nós estamos aqui para poder cumprir a ordem imperativa do Senhor. E nesse momento, Senhor, eu estou mais uma vez aqui para poder cumprir a ordem imperativa do Senhor. Pai, que eu desapareça e que o Senhor apareça, que eu venha diminuir e que o Senhor cresça-se no meu ministério. Pai, tudo que vai ser dito aqui é para que o nome do Senhor continue sendo exaltado e
glorificado. Pai, eu creio que nesse volume 6, muitas vidas irá ficar ciente a respeito dos acontecimentos que irão acontecer. Uns já aconteceram, outros irão acontecer em um futuro bem breve. Pai, fique conosco, fale conosco, use os meus lábios, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Muito bem, meus amados irmãos brasileiros, gringos, montes clarenses, eu quero mandar um alô especial para uma pessoa muito especial na Suíça, a Rose. A Rose, Deus abençoe. A Sandra, Deus vos abençoe. Quero mandar um alô também especial para a missionária Leandra, a Sônia, a missionária Anabela, a africana, certo? Quero também mandar um alô especial para os pastores assembleanos que estão na Suíça, os pastores da Deus e Amor, os pastores da Batista e de outros ministérios que estão aí na Suíça. Eu quero mandar um alô especial também para muitos irmãos meus que me acompanham também em Portugal. A Cláudia, tá? Quero mandar um alô especial e também para nossa irmã Tânia, de Portugal. Tânia, Portugal, seu esposo, que Deus abençoe aí o ministério de vocês. E quero mandar também um alô especial na Suíça para a irmã Ana Cláudia, lá na Suíça. Então, nesse exato momento, eu já quero aqui entrar no assunto. Hoje, volume 6, vai ser muito profundo, muito significante o estudo de hoje. Portanto, a data determinada para o início da contagem é 14 de março do ano 445 antes de Cristo. Portanto, a data determinada para o início da contagem é 14 de março de 445 anos antes de Cristo. As duas primeiras divisões se referem 7, né? 7, 62, 69. Para um cálculo real, devemos reduzir as semanas em dias. Temos 69 semanas, 7 anos, e a cada ano tem 360 dias. Façamos então a equação. Para nós entender, quando eu usei a expressão de 69 e de 7 a cada ano, ou seja, tem 360 dias, façamos então uma equação. Iniciando a contagem em 14 de março de 445 a.C., ou seja, contando 173, ou seja, 880 dias, chegaremos exatamente em 6 de abril do ano 32, tá? Depois de Cristo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumentinho. Agora aqui, meus amados irmãos, eu quero enfatizar o profeta Zacarias. O profeta Zacarias foi o profeta que profetizou a questão
que o Salvador, que o Messias, que Jesus Cristo ia fazer a entrada triunfa em Jerusalém, montado em um jumento virgem. Ou seja, a questão da expressão virgem, que ninguém ainda nunca tinha o que? Montado nesse jumentinho. Esse jumento nunca tinha feito o trabalho de carga ou montado por algum ser humano. Tá certo? Então aqui nesse exato momento, eu quero chamar a sua atenção para a gente meditar Zacarias, capítulo 9, versículo de número 9. Zacarias, capítulo 9 e versículo de número 9. O rei vem de Sião. Ou seja, o profeta Zacarias disse que o rei ele ia vir de quê? De Sião. Então, para nós provar se isso é verdade, você vai ler o versículo 9 do capítulo 9 de Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exalta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o rei, junto é Salvador, humilde, montado em um jumento, nenhum jumentim, criastes jumenta. Então aqui, quando o profeta Zacarias profetizou que o rei, que o Salvador Jesus Cristo iria fazer a entrada triunfa-se em Jerusalém, entendeu? Ele disse que ele era o quê? O Salvador, o humilde. Aí vocês estão aí entendendo que essa contagem de 173, 880 dias, chegaremos exatamente, exatamente em 6 de abril do ano 32, tá certo? Do ano 32 depois de Cristo, quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Vocês ainda podem ver uma leitura extensa em Lucas, capítulo de número 19, versículo 28 ao versículo de número 44. Porque nesta leitura que o Dr. Lucas faz essa narração, Lucas capítulo 19, versículo 28, muitas referências. Eu acho que eu vou deixar vocês ler essas referências, para não ficar cansativo aqui a leitura. Aí vai estar também a segunda parte da prova da entrada triunfa de Jesus em Jerusalém. Eu vejo também uma coisa interessante da entrada dele em Jerusalém, que Jesus chora ao entrar em Jerusalém. Os 173, 800 dias, os 173, 800 dias são correspondentes ao período desde 14 de março, ou seja, de 445 a.C. até 6 de abril de 32, depois de Cristo, é o cálculo. 445 a.C. até 32 e 476 anos, tá certo? Antes de Cristo, 1 até depois de Cristo, 1 e um ano, 446 dias e 173 e 740 dias, aumento de anos bissexto, 116 dias e 3 a menos,
é 4 séculos, certo? 14 de março a 6 de abril, 24 dias, tá certo? Total de 173, 880 dias. A divisão compreende 7 semanas. A divisão compreende, ou seja, 7 semanas, né? 49 anos, 445 antes de Cristo a 396 antes de Cristo. Jerusalém é reconstruída. Segunda divisão. A segunda divisão compreende 62 semanas, 434 anos, 396 a.C. até a morte do Messias. Não é o monte, até a morte do Messias. Neste período, da cidade de Jerusalém é destruída e há guerra até o fim. Deduções, 7 semanas. Deduções, 7 semanas. Ou seja, 62 semanas mais 69 semanas, 49 anos, 434 anos e 483 anos. A gente tem que ir falando pausamente para vocês entenderem, porque aqui mexe com muitos números, são complexos, muitas divisões para a gente entender esses cálculos. O que tem 366 dias? Sendo que há introduções de dias extras no mês de fevereiro, compensa a incomensurabilidades entre os períodos de translações e rotação da Terra. Profecias que encerraram as primeiras divisões, ou seja, profecias que se encerraram as primeiras divisões. Vocês podem ver Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 26. Daniel, no capítulo 9, versículo 26. Será tirado o Messias, refere-se à morte de Cristo. O povo do príncipe são os romanos. No ano 70 depois de Cristo, destruirão Jerusalém, e sobre a ordem de Tito, o príncipe que há de vir, o anticristo. Meus amados, esse Tito, ele foi um imperador, um príncipe. Esse camarada foi um dos homens crucial, cruel, ruim, que não valia nada. E aqui vocês estão vendo, depois da destruição de Jerusalém, sobre a ordem de Tito. Então quem destruiu Jerusalém foi sobre a ordem desse príncipe, desse Tito. Um homem cruel, malvado, muito ruim. O intervalo entre 69 e 70 semanas, o intervalo entre as 69 e as 70 semanas, vamos lá. A igreja, o cumprimento de 70 semanas será no futuro. Presta bastante atenção.
o cumprimento das 70 semanas será no futuro. A contagem das semanas profética parou na 69. A contagem das semanas profética parou na 69, com a morte do Messias. Então, se parou, nós estamos, ou seja, na última semana de Daniel, segundo essas contagens. E a destruição de Jerusalém, pelo contexto dos versículos 26 e 27 do capítulo 9 do livro de Daniel. Então, as contagens, o cumprimento das 70 semanas será assim no futuro. A contagem das semanas proféticas parou no 69 com a morte do Messias, ou seja, o Salvador, e a destruição de Jerusalém, pelo contexto dos versículos 26 e 27, do capítulo 9 do livro de Daniel. Podemos afirmar que entre o outro existe um intervalo, ou seja, o qual denominamos hoje como a dispensação da graça, ou seja, a igreja está vivendo o período da graça. Todo mundo sabe o significado. Graça significa favor imerecível, ou seja, você, ninguém merecia a salvação, mas a salvação ela é um dom gratuito por Deus. Romanos capítulo 2, versículo 8, Então aqui nós podemos ver que essa dispensação da graça é um período do surgimento da igreja, ou seja, o surgimento da igreja do chão. A Bíblia se refere à igreja como o mistério que esteve oculto. A Bíblia se refere à igreja como o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, em que agora foi manifestado aos seus santos. Agora aqui vocês podem ver Colossenses, capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Paulo, todas essas passagens aqui foi o autor que escreveu, foi o apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 2, 7, Romanos, capítulo 16, versículo 25, e também Efésios, capítulo 3, versículo de número 9, que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, que agora foi manifestado aos seus santos. Então aí está esses 4 livros de passagens diferencial, onde vocês vão estar desbuiando e tirando todas as suas dúvidas e conclusão a respeito dessas manifestações aos seus santos. O intervalo entre 69 e 70 semanas já alcança mais de 1.900 anos, só para você entender. Sendo que neste período os gentios foram beneficiados por Deus com a grande oportunidade de salvação pela graça. Nesse intervalo, sendo que neste período os gentios foram beneficiados por Deus com grandes oportunidades de salvação pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, eu até já citei, inclusive no versículo 9 fala que não vem das obras para que ninguém vos vanglorie, porque muitas pessoas pensam que vai se salvar porque é bonzinho, tem um coração bom, gosta de ajudar o próximo. Isso aí, a salvação não tem nada a ver eu ajudar alguém, você ajudar alguém, tá certo? O principal é a pessoa abrir o coração, entregar a sua vida para Jesus
e confessar Ele como único e suficiente Salvador. E em Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo, que a salvação veio primeiro para os judeus, né? Judeus, gentis, etc. Eu, como brasileiro, mineiro inteligente, muitos judeus não quis ainda, eu falei, opa, eu quero. Entendeu? Então, eu, graças a Deus, ouvi a mensagem, meu coração era duro. Na hora que eu ouvi a palavra, foi amolecendo, a palavra foi batendo no meu coração. Eu abri meu coração e fiz a decisão de entregar minha vida, não para uma religião, porque religião não salva ninguém. Eu fiz a decisão para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os judeus rejeitaram a Cristo, os judeus rejeitaram-se a Cristo, a qual foi aceito pelos gentios. Os judeus, uma boa parte, claro que nós temos que ter um equilíbrio aqui do estudo. Estou dando um estudo e temos que fazer uma ressaltação, e hoje não é mais ou menos assim. Muitos judeus rejeitaram, mas muitos judeus estão se convertendo ao cristianismo. Hoje, eu sempre em alguns vídeos estou falando que existem muitas igrejas evangélicas infiltradas, implantadas em Jerusalém, dentro de Israel. Né? Então, os judeus rejeitaram a Cristo, qual foi aceito pelos gentios. Então, eu sou gentil, você é gentil, porque eu não sou judeu, eu não nasci lá em Israel. Você está entendendo o equilíbrio da colocação? O relógio de Deus. O relógio de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é muito interessante. O relógio de Deus não pode parar, como Israel foi expulso de sua terra no ano 70 depois de Cristo. Irmãos, nós temos que o relógio de Deus não pode parar, como Israel foi expulso de sua terra no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, pelos romanos. A profecias das semanas, mas teria um intervalo. Assim, a contagem sofreu parentes para os segmentos da igreja que estava-se no plano de Deus. Ou seja, a obra de Deus, ela não pode parar. Ela jamais ia parar. Então, para dar o que? Ou seja, o segmento, ou seja, a obra de Deus. Eu creio que todos vocês estão aí entendendo, compreendendo passo a passo, porque o assunto é profundo e nós temos que ir detalhadamente mostrando, entendeu? Para não ficar dúvida nenhuma. Dentro deste tempo, dentro desse tempo, os judeus passa a retornar à Palestina, cumprindo-se as profecias de Isaías. Aqui já vai cumprir uma outra profecia do profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 8. Né? Cantares também, de Salomão, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 15. E Mateus, capítulo 24, versículo 32 e 33. As 70º semanas de Daniel corresponde-se à grande tribulação. A 70ª semana de Daniel corresponde à grande tribulação. A sua duração, naturalmente, será de 7 anos. O que eu quero ressaltar aqui, a sua duração naturalmente será de 7 anos.
Agora aqui você tem que compreender que é muito profundo. E é, consi, considera com ao surgimento do anticristo. Nota o comentário a respeito da grande tribulação, que corresponde à Septuagesima semana de Daniel, bem como o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Será comandado posteriormente. Fatos marcantes no decorrer da semana de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Eu quero, dentro desse acontecimento, sobre o período de 7 anos, considera como o surgimento do anticristo, ou seja, o anticristo, ele só pode estar já tomando posse do seu reinado como Cristo. Ele vai enganar muita gente, muitas nações, muitos povos. Eu quero dizer para vocês que isso só vai acontecer quando a igreja do Senhor tiver arrebatada. O anticristo, ele não vai recomeçar o seu governo com a igreja ainda estando aqui na terra. É um detalhe, é um fato que eu e você tem que entender. Na minha linha teológica, na minha linha de aprendizagem, o anticristo, ele só vai começar a governar quando a igreja for arrebatada. Agora, eu não posso tirar também que para a implantação do anticristo já pode ser, e já tem muitas coisas já se implantando, para quando ele começar o seu governo, já vai estar tudo mastigado para ele. Por exemplo, o aparecimento que a Bíblia fala do chip, né? A Bíblia fala do 666, você está entendendo? Da implantação do 666, que já existe hoje em diversas mercadorias o número 666, está entendendo? Então é o seguinte, isso só vai acontecer quando nós não tivermos mais aqui. É um detalhe que eu quero já passar para vocês. Fatos, ou seja, marcantes no decorrer das semanas, Daniel capítulo 9, versículo 24. Extingue a transgressão de Israel. Daniel confessou a transgressão do seu povo em oração. Daniel, ele foi humilde, ele confessou a transgressão do seu povo. Ele reconheceu o pecado do seu povo. Meus irmãos, a coisa mais gratificante é quando nós nos humilhamos e confessamos os nossos pecados. Essa referência vocês podem ver que Daniel, ele conseguiu, né, fazer de forma eficaz em oração. Daniel capítulo 9, versículo de número 11. Dá o fim aos pecados. Dá o fim aos pecados. Por fim aos pecados de Israel. Né? Por fim aos pecados de Israel. Acontecerá antes do reinado milenial, acontecerá antes do reinado milenial de Cristo na terra. Tá vendo aqui? Irmãos, eu quero voltar. Vai dar o fim aos pecados, por fim aos pecados de Israel, acontecerá antes, né, do reinado milenial, né, de Cristo na terra, porque Cristo vai reinar por 1000 anos, tá certo, na terra. Ezequiel capítulo 37, versículo 22 e versículo de número 28. Uma observação:
não quer dizer que ele vai reinar por resto da vida. É um período onde que Adão e Eva não conseguiu ter paz, viver em paz, porque a serpente vos enganou, o diabo, que está atormentando até hoje a minha vida e a sua, entendeu? Por isso que o Senhor vai estabelecer que essa terra tem que viver 1000 anos de paz. Vocês podem ver aí, Ezequiel 37, 22, do versículo 22 ao 28, onde todos aqueles que vai estar sendo sacerdote com Cristo, reinando sobre o meio a bicharada, onde bichos ferozes que nós corremos hoje vai andar mansinho lado a lado meu, lado a lado seu, mas vai ter um espaço só de 1000 anos e depois o reino continua a ser nas mansões celestial. Isso aqui será o que? Literal, viu? Aqui não vai ter nada a ver de figura, de símbolo, tá? Alegoria, tá certo? Não, vai ser literal. Tá vendo aí que nós temos que ter muito cuidado? Espiar a iniquidade, expiações em favor de Israel, e rejeitou o sacrifício vigário de Jesus no Calvário. Isso aqui também, espiar a iniquidade, expiações em favor de Israel, que rejeitou o sacrifício vigário de Jesus Cristo no Calvário. Infelizmente, milhões, milhares de judeus rejeitaram, né, essa questão aí do sacrifício vigário de Jesus no Calvário. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 27. Romanos, capítulo 11, versículo 25 ao 27. Traz a justiça eterna. Trata-se da justiça de Cristo, adquirida na cruz do Calvário. Traz a justiça eterna. Trata-se da justiça de Cristo, adquirida na cruz do Calvário. Isaías, capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. Cumpre mais outra profecia do profeta Isaías. É um dos que mais menciona sobre a vinda-se do Salvador. Cela-se a visão e a profecia. É óbvio que se trata-se da profecia das 70 semanas, a profecia será selada quando o povo andar em retidão, deixando as suas práticas abomináveis. Surge-se o Santo dos Santos, refere-se à purificação do templo de Jerusalém, que foi profanado pelas abominações, desolações mencionada por Daniel. Vocês podem ver Daniel capítulo 11, versículo 31. E por Jesus Cristo mesmo em Mateus capítulo 24, versículo de número 15. Desta data do decreto para a restauração, segundo a história, até a data de entrada triunfo de Jesus Cristo em Jerusalém, passaram-se exatamente 69 semanas, ou 483 anos. Ou seja, desde a data do decreto para a restauração, segundo a história, até a data da entrada triunfo de Jesus em Jerusalém, passaram-se exatamente 69 semanas ou 483 anos. A terceira etapa compreende a última semana, como foi abordada acima, né, da 70ª semana, sobre a qual a profecia diz: ele afirmará um concerto com muitos por uma semana. Daniel capítulo 9, versículo 27.
Esse será o tempo da grande aflições. Ó, esses serão o tempo da grande aflição. Meus irmãos, vai haver uma grande aflição. E eu quero te dizer, se você meditar lá, Mateus capítulo de número 24, versículo de número 15 ao versículo de número 21. Mateus capítulo 24, versículo 15 ao versículo de número 21, né? Ou seja, esse será o tempo da grande aflição. Eu quero, para mim fechar com chave de ouro hoje, meditar com todos vocês essas passagens em Mateus capítulo 24, do versículo 15 ao versículo de número 21. Eu quero meditá-la com vocês. Eu quero até chamar a atenção aqui que esses versículos que vamos estar meditando não é Mateus que está ensinando, não é Mateus o escritor que ensinou. É muito interessante aqui nos meus estudos mostrar quando é o discípulo e quando é o Salvador Jesus. Mateus capítulo 24, versículo de número 15 ao versículo 21. A grande tribulação. Jesus que ensinou. Jesus que deu esses discursos para os seus discípulos há mais de 2000 anos aqui atrás. É mais ou menos assim. Ó. Quando, pois, vindes o abominável das solações de que falou o profeta Daniel, está vendo aqui? Meus irmãos, o próprio Salvador, ele dando discurso há mais de 2000 anos aqui atrás para os seus discípulos. Eu estou tendo a oportunidade, o privilégio no século 21, você está entendendo? Meditá-las com vocês, algo que Jesus falou sobre acerca do profeta Daniel, para cumprir Daniel capítulo 9, versículo 27. Isso aqui é profundo demais. Você imagina um profeta que profetizou a graça, né? E depois o próprio Salvador vai fazer menção do nome dele. Ó. Quando, pois, vinde o abominável das desolações, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ler, entenda. Então os que estiveres na Judéia, fuja-se para os montes. Na palavra montes tem um ponto e tem uma vírgula. Jesus falou assim: os que estiver na Judéia, fuja-se para os montes. Quem estiver sobre o erados da degração, tirar-se da casa de algumas coisas, quem estivesse no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiver grávidas. Jesus falou assim: ai das que estiver grávidas e das que se amamentas naquele dia. Ora, para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque neste tempo haverá grandes tribulações. Está vendo aqui? Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Vai ser uma grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Agora, infelizmente, quem não entrar pela palavra, quem não aceitar a palavra, quem não aderir agora, abraçar Pai, Filho e Espírito Santo, querer a salvação em Cristo Jesus, infelizmente vai passar por tudo isso que o próprio Salvador falou com a sua própria boca. Isso aqui vai acontecer após o arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez nesse momento eu estou falando com uma parte do auditório de pessoas que já conheceu o Evangelho, que distanciou, que está no mundão de meu Deus,
Volte para você não enfrentá-la. Eu estou falando com auditórios, uma boa parte que não são evangélicos, que talvez nunca acompanhou um estudo complexo, um estudo até complicado de falá-la, porque é muito profundo, são muitas profecias que já se cumpriram, outras estão se cumprindo, outras se cumprirão futuramente. Ou seja, sobre a grande tribulação, só vai acontecer, só vai ocorrer quando a igreja não existir mais aqui na face dessa terra. Este é o equilíbrio desse estudo de escatologia, certo? É os acontecimentos, que eu estou sempre falando aqui, de profecias. Umas já se cumpriram, outras vão se cumprir, né? Outras já estão se cumprindo e outras irão se cumprir futuramente. Essa mesma aqui, que Jesus falou da grande, que nunca houve, né? Jesus até agora não tem havido e nem haverá jamais. Vai ser uma coisa crucial para os que ficarem. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está distanciado, conserte. Volte para Jesus. Porque você um dia leu isso na sua Bíblia e você viu que Jesus falou que vai acontecer. E tudo que Jesus falou que vai acontecer, meus irmãos, está acontecendo uma boa parte. A palavra, ela não tem meio termo. A palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia. A cada um segundo, a cada um minuto, a cada uma hora, a cada um dia após outro dia, após uma semana e meses, as profecias bíblicas estão se cumprindo, estão se acontecendo. É por isso que eu estou trazendo detalhadamente sobre esse assunto, sobre escatologia, que vai ajudar muitas pessoas a compreender o que é o verdadeiro cristianismo. Qual é o centro de todas das atenções do verdadeiro cristianismo. Às vezes uma boa parte de igrejas que só tem movimentos, o povo não sabe nada disso aqui que eu estou ensinando. São poucos. Vão pôr uma porcentagem de 1%, infelizmente. O povo hoje quer só ouvir revelação. As profetadas, para não falar profecias. Pastor, você não crê em profecias? Não creio. Você não crê em revelação? Não creio. Porque às vezes, pela misericórdia de Deus, Deus nos usa em algumas revelações. Mas não é todo dia e toda hora. Mas tem pessoas que ele consegue revelar todo dia para a pessoa. E o dia que ele não consegue revelar o povo todinho, ele não é profeta, ele não é homem de Deus ou mulher de Deus. A maior revelação, a maior profecia é isso aqui que eu estou usando aqui. Ó. Vou mostrar para vocês aí. Ó. A palavra de Deus. Esta é a maior profecia. Não tem profecia mais que ela. Porque tudo está aqui dentro. A maior revelação para o ser humano. A maior revelação para mim é a sua maravilhosa palavra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por este espaço, por esta oportunidade. Obrigado por esta boa palavra que o Teu Espírito Santo colocasse na tábua do meu coração. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que têm dado credibilidade à seriedade do canal, porque aqui nós não estamos ensinando bobosita para ninguém, balela para ninguém. Nós aqui estamos se esforçando para poder ensinar somente a verdade para os nossos telespectadores. Venha abençoar o Brasil, venha abençoar a todos os povos, a todas as gentes, venha abençoar os nossos irmãos africanos, pastores angolanos que estão sendo expulsos com seus templos, seus membros, destruindo os templos, pinchando, outros correndo risco até mesmo de morte, e muitos assim morreram por não negar o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse exato momento
te agradecer por ter feito volume 6. E se eu tiver vida e saúde, volto a fazer volume 7. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Forte abraço.